Ponto de Vista. Olha, 11h57, começando um pouquinho mais cedo, porque o assunto vai render hoje. Recebo aqui Neuza Cipolli. Olá, Neuza, tudo Olá, bem? Tudo Daniel, bom dia, não é boa tarde ainda, bem? Não é, falta dois dois minutinhos. minutinhos. Deixa eu dar o meu boa tarde ao padre Cristiano também, Cristiano Souza. Chega mais pertinho do microfone, Boa padre. tarde, Daniel. Isso, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Neuza. Seja bem-vindo, viu? Ok. Isso, ponto. Olha, há muitos anos eu faço entrevista com ele, mas via internet. É a primeira vez ao vivo. É mesmo? Tô Exatamente. feliz. Também está sempre viajando, que eu sei que o senhor viaja Ela aperta bastante, aquele viu? botão lá pra mim. É verdade. Deixa eu Ela apertar tem que aqui. apertar um botão. Pronto, viu? Vocês Olha me lá. distraíram. Vocês me distraíram. Vamos começar tudo de novo, então. Vamos começar tudo de novo. Tudo de novo. Ok. Vamos começar tudo de novo por aqui, o nosso ponto de Tanto vista. aparelhinho pra gente Não é tanto fazer. botão para apertar aqui, gente, que a gente nem sabe mais A o que a gente Neuza tá é uma apertando. heroína, porque conhecer essa tecnologia, né? E você sabia que essa danada deu aula de produção para mim? Olha só. Viu? Ele é muito competente, né? Não, demais, Isso. demais. Agora eu peço aula pra eles, os universitários. E assim a gente Internet. vai vivendo e aprendendo um com o outro. Hoje o tema é de Natal. Estamos Olha lá. aqui com Neuza Cipolli, Padre Cristiano Isso. Souza. Vamos falar de E Natal? por falar de Natal, deixa eu só pra gente abrir, lembrando pra vocês que o Ganiza está com o cardápio de Natal prontinho. Dá uma ligadinha lá se você ainda quer alguma coisa, porque nós estamos em cima da hora. Hoje é antevéspera de Natal. Vai que você queira alguma coisa para ceia da manhã ou almoço de domingo aí, almoço de quinta-feira, dia 25, dá uma ligadinha, o telefone do Ganiza é 3133 6464. 3133 6464 ou 3132 2554, tá bom? Faça já a sua reserva, dá uma olhada no cardápio, que é maravilhoso, vocês vão gostar muito, tenho certeza. Dá água na boca mesmo e vai ser uma grande ceia. E, como a TF Pneus está mostrando aqui nas redes sociais, Instagram e tudo mais, faça a revisão do seu carro antes de sair para viajar. Você já imaginou você com criança dentro do carro? Esse calor que Deus dá. Você ter uma pane no seu carro porque não fez revisão e parado no meio da estrada, do jeito que tá. Não dá. Olha, o movimento que estava hoje na cidade, aliás, está. Está, né? Muito grande. Nas estradas também, porque eu fui até Cachoeira, a Dutra já começou a pegar. Então faça logo a sua revisão na TF, ou de Lorena, 2 em Guará, 2 em Pinda e 1 em Taubaté para você. Bom, Cristiano, muito prazer de novo. Agora eu vou falar direitinho. É uma delícia. Escute, a ideia que eu tive de saber com você, primeiro vamos mostrar você um pouquinho para as pessoas. Você viveu na Itália quantos anos? Para quem não sabe, Cristiano é de Guaratinguetá, Cristiano Souza, da Nova Guará. Ele é padre dos São Bento, os beneditinos. Camaldolência dificinho. Foi primaz desse mosteiro, não é? Hoje está aqui na Arquidiocese de Aparecida. É psicólogo, analista junguiano, teólogo, filósofo, sacramentalista e liturgista e poliglota. O que mais que você é? Eu sou torcedor do São Paulo e do Acadêmicos do Campo do Galvão. Epa! Boa! Ê, São Paulo, Boa! tamo junto então. Boa! Anos de Itália, Cristiano? Olha, de Itália, 18 anos, Certo. não é? De padre, 18 também? Você Não, de padre, não, porque como eu entrei numa ordem monástica, esta ordem ela não tem um caráter sacerdotal, Entendi. não é? Sei. Então, É o que a gente chama de frade. não, frade Monastério é outra coisa. É. E na vida monástica se trabalha e se vive em comunidade e nós não temos pastoral, né? E o ministério presbiteral, que nós chamamos de padres, é para serviço da comunidade. Certo. Então só vai ordenar padre quando há uma necessidade na comunidade, né? Então, quando eu vivi 10 anos em Roma, me dedicando à vida acadêmica.
Eu vivi 2 anos no mosteiro de Camaldoli, onde eu fiz toda a minha formação espiritual, religiosa, vamos dizer assim, monástica. E depois eu fui para Fonte Avelana. E Fonte Avelana só tinha um monge que era padre e superior, né? E assim que eu cheguei lá, ele me pediu que eu fosse ordenado padre. Aí, como eu já tinha desabituado dessa vida, porque... Olha que coisa. Exato, porque a gente primeiro pensa em ser padre, mas a gente tem uma vida muito intensa de trabalho. Ali em Fonte Avelana, que é na região de Lemarque, eu lecionava na Faculdade de Psicologia de Urbino, não é? E também trabalhava dentro do mosteiro, né? Nós temos lá uma grande procura de hóspedes, né? Mais de 90 quartos, né? 90 leitos, hospedaria, restaurante, bar, tudo. É um grande centro turístico, né? Olha, então a gente acaba se envolvendo. E às vezes ser presbítero, ser padre, nos tira um pouco do trabalho dentro de casa. Aí eu esperei um pouco, fiz um período de reflexão e aceitei ser ordenado. E eu fui ordenado em 22 de outubro de 2022 por Dom Darcy, que deixou o Brasil, foi lá para me ordenar. Nós somos muito amigos, né? Dom Darcy Nicioli, que foi aqui um dos dirigentes da arquidiocese, do Santuário Nacional de Aparecida. Exato. Não é? E eu reparei mesmo, porque eu seguindo você ali na rede social, antes tinha só o seu nome, Cristiano. Depois você colocou o padre. Eu falei, ué, mas por que não colocou antes? Exato. Porque você não era, então. Não era. E também, assim, entre nós monges, não é? O pronome de tratamento é Dom, né? Dom Cristiano, né? E depois do meu grupo de monges, a família monástica a qual pertenço, os camaldolenses, já nos anos 50 e 60 passamos por uma atualização, uma reforma. Nós nos despojamos de todos esses elementos arcaicos, né, que não dialogam mais com a realidade. Né? Então, tiramos títulos, tiramos o hábito, tiramos muita coisa. Então, a gente se chama pelo próprio nome. Né? Alguns mosteiros, algumas comunidades monásticas se troca até o nome ainda hoje. Nós não, optamos pelo nome de batismo e chamamos de você, nada de senhor, porque nada somos irmãos, nada de dom, até com as pessoas de fora. Não é? Então, entre nós, aquele que eu fui eleito abade por um tempo, né? E depois eu deixei para voltar para cá, né? O abade é só o pai da comunidade. A gente vai lavar banheiro igual aos outros, a gente vai lavar louça igual aos outros, não tem distinção. Não é? Então, eu não sabia que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha esse caminho de monge assim. Você pode entrar na vida religiosa, digamos assim, por favor me corrija, através do monastério. Eu sou um monge, vou viver lá no monastério e trabalhar para aquela comunidade onde existe o monastério. Foi o que você fez. Exato. É isso. Exato. E é interessante que a jurisdição de um mosteiro, ela não se enquadra dentro da hierarquia. Então, o mosteiro é territorial, ele está dentro de um território diocesano, de uma igreja particular, mas ele tem um governo próprio, uma estrutura própria, mas ele não está totalmente submisso à autoridade do bispo. Tanto que um grande monge, né, muito antes de São Bento, Cassiano é um dos pais do monaquismo, que percorreu vários mosteiros e nos deixou como escrito as suas conferências, né, ele dizia que o verdadeiro monge é aquele que vive distante do bispo e da mulher. E eu sempre brinquei, né? Do bispo a gente faz questão, né? Da mulher a gente pode interpretar. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Eles vão acreditar em você. Você falou que mudou, vocês tiraram o hábito, tiraram a formalidade e tudo. Agora você é um padre. Você vai ter que responder ao bispo de Aparecida. Que pertence a Guaratinguetá, na Aparecida. Precisa mudar alguma coisa? Sim, primeiro porque... Você acha que a igreja de hoje, o que é que está acontecendo nessa igreja de hoje? Parece que está virando de cabeça para baixo, que nem o mundo? Sim. Primeiro eu preciso mudar, né? Porque eu venho de uma outra realidade italiana. E depois, por uma necessidade de família...
E Já ia perguntar por que você voltou. Exato, por uma necessidade de família. E depois, fruto de uma profunda reflexão, não é? Que durou mais de um ano, aceitei, conversando com o Orlando, de retornar para cá. E a gente tem que, então, fazer um processo que se chama exclaustração, não é? Nó, que nome difícil. É difícil. É sair do claustro. Não é? Sair do claustro. Esse é um processo canônico. Então, fui acolhido por Dom Orlando e a minha ordem permitiu que eu vivesse fora do mosteiro, sob a tutela e sob a autoridade do arcebispo, que já me deu uma função, ainda não está publicado, né? E, então tem que aderir às normas da diocese, da conferência episcopal, porque a igreja ela tem uma outra regra. Tem uma outra forma, cada país tem a sua conferência episcopal, sua forma de viver a pastoral. Agora, a sua pergunta, ela é muito provocativa, o que precisa mudar, né? Existe um termo que, em latim, né? Ecclesiae semper reformanda. A igreja precisa estar sempre em reforma. Se você analisa toda a história da igreja, você vê essa reforma, né? Exato. Em torno das encíclicas, em torno, né, dos concílios. É muito interessante, Daniel, que em 2016, eu ainda estava em período de estudos, estava no mestrado de teologia, ali no Instituto Santo Anselmo, Sim. em Roma, que é o Instituto dos Monges, né? Eu fui convidado a participar da comissão teológica, que ela tinha vários níveis, seja de professores e também de alunos, de estudantes, né? Uma comissão teológica para celebrar os 500 anos da Reforma Protestante. Sim. É interessante falar isso, porque o Brasil tem um medo de dizer isso, né? É verdade. Então foi um ano muito propício. Muito preconceito. Ele é protestante. Mas o protestante saiu de dentro da Igreja Católica. Exato. E olha, eu encontrei mais catolicidade no meio deles, né? Então, assim, foi um ano em que nós nos encontrávamos periodicamente, seja na Alemanha, na Inglaterra e em Roma, e conversávamos sobre pontos, não tanto doutrinais, Sim. mas aspectos teológicos diversos, mas com profundidade. Desarmados, acho que isso é muito importante. Desarmados. E o Deus não é seu e não é deles. Não, exatamente. Né? Deus é livre. O ensinamento é para todos. Né? Agora, uma coisa, por que eu toquei nesse assunto? A estampa, o logo daquele ano comemorativo, né, da coragem de Lutero, né, de 1516, gritar por uma reforma, ela não colocou em evidência Martim Lutero, mas colocou todos os reformadores do cristianismo, né? Então, no logo tinha a pintura, né, de Francisco de Assis, de Teresa d'Ávila, de Inácio de Loyola, e Lutero e todos os demais. Sim. Todos os demais. Porque a igreja está sempre em reforma. E são personagens que vieram trabalhando e mudando a igreja com as suas atitudes. E nós né? temos que fazer isso hoje. Sim. Não é? Quando o Papa João XXIII Cândido Roncari, cardeal Roncari, foi eleito Papa, a primeira coisa que ele fez quando entrou no Vaticano foi um gesto muito simbólico. O que ele fez? Ele pediu para abrir todas as janelas do Palácio Apostólico. Que ótimo. Ele disse que estava um cheiro de mofo. Que ótimo. Boa fala. Você acha que a nossa igreja ainda está mofada? Em alguns aspectos, sim. Alguns aspectos, sim. A sociedade está, né? E a igreja está inserida na sociedade. Por mais que ela queira se colocar à parte, ela faz parte de um contexto social. E ela precisa ter coragem de tocar certos pontos que não está dando mais, né? Não dá para ficar vivendo uma fantasia. Exato. Mais, né? Tipo, o que precisa mudar que a igreja está resistindo ainda? Primeiro de tudo, a concepção de ser humano, de homem. Opa. Nós temos uma antropologia hoje muito, muito arcaica, não é? Já ultrapassada e anacrônica. Nós não sabemos definir que é o homem. A Comissão Bíblica do Vaticano publicou há 5 anos atrás um texto maravilhoso, O Homem, Quem é Ele, né?
E não é um documento de doutrina, mas é fruto de estudiosos. Então é preciso ter coragem, um pensamento, né? Então a gente precisa rever quem é este homem. E aqui veio. E aqui veio, não é? É. Eu acho que nós... Aqui viemos. Ou o que Jesus quer de nós. Exato. Porque, assim, eu estava falando um pouco antes de começar, né? Comentei com você baixinho aqui. Os meus teólogos de referência são meio... né? São marginalizados. Foram marginalizados, né? Durante os pontificados anteriores, né? Eu li todas as obras de José Maria Castilho, e depois eu tive a graça de conhecê-lo pessoalmente, e a cada 2 meses eu ia até a casa dele na Espanha, em Granada, para conversarmos. José Maria Castilho, que foi excomungado? Ele não chegou a ser excomungado, ele foi censurado. E depois de uma série de censuras, ele falou: bom, pelo bem da minha saúde mental, chega, basta. Ele é um grande jesuíta, mas como ele tinha um alcance enorme, a Companhia de Jesus não fez nada, deixou ele no limbo ali. Ele foi morar com uma família que lhe ajudou por muito tempo, né, e continuou produzindo livros. Então, eu tenho o Castilho como alguém que transformou a minha vida na sua leitura. Até uma vez eu recebi uma mensagem do Leonardo Boff, ele dizia assim: ler Castilho é perigoso, porque muda o panorama da nossa visão. Né? E é verdade. Então, Castilho me fez muito bem. Né? E eu tive um presente de Deus muito grande. Ele me enviou o último livro, e quando o livro chegou nas minhas mãos, demorou uns 10 dias da Espanha até a Itália para chegar, passou 2 dias e ele morreu, quietinho, em silêncio, no quarto dele. Ele já tinha 95 anos de idade. Depois eu cito o Victor Codina. Né? Morrer assim é um presente. E outros grandes teólogos que para mim são referências. Né? Escute, a mudança do Papa Francisco. Nós viemos de Papa, atrás de Papa, tal. Veio João Paulo II, o Papa que veio de longe. Era um Papa ligado mais ao conservadorismo da Igreja Católica. Eu não quero falar direita e esquerda, porque senão isso dá confusão tremenda. Né? Ao conservadorismo da Igreja. Aí veio o Papa... Bento XVI. Bento XVI. Não, teve um curtinho. Foi antes de João Paulo II, foi João Paulo I. Veio Bento XVI, um alemão. A gente falou, puxa vida, vai continuar, né, na mesma linha do Paulo II e tal. E aconteceu inusitadamente a sua renúncia. Nunca ninguém imaginou isso. Né? E veio Francisco, que é amado pelo mundo inteiro. Francisco é mais perto de Jesus do que os outros? Eu não saberia dizer, sabe, Neuza? Não me arrisco a fazer esse tipo de juízo. Eu só queria fazer uma colocação assim. Desses que você citou, o Bento XVI, teologicamente, era o mais avançado. Olha só. Se você pega os textos de Bento XVI, de Ratzinger, da década de 60 e 70, ele é um homem de uma teologia extremamente avançada. Mas acontece às vezes... O que diz uma teologia avançada? É um homem que dialogou com filósofos, dialogou com a sociedade e refletiu, não é, um momento, e pôde dizer uma palavra. Por exemplo, o conceito de mutação antropológica, que depois foi desenvolvido por Zygmunt Bauman, foi inaugurado por Ratzinger. Por Ratzinger. E ele foi até o fim da vida pensando, era um homem de pensar. Tá? Eu mesmo tive como diretor espiritual um padre belga, que toda a vida foi seu assessor, e conheci também o cardeal Walter Casper, alemão, muito modernista, muito aberto. Não é? Os dois me contaram que quando Bento XVI renunciou, foi morar lá dentro do Vaticano, os dois iam semanalmente conversar, discutir teologia com ele. Então, era um homem de um pensamento profundo. E Francisco só pôde, vamos dizer assim, cobrar os pênaltis, porque Bento XVI já tinha estruturado o esquema, o meio de campo, entendeu?
Então, e de fato, o Papa Francisco vai dizer isso várias vezes. Muitas das decisões, muitos dos seus discursos, ele foi conversar pessoalmente com Bento XVI. Porque era um homem de uma cabeça Sim, sim. fenomenal, única. Inclusive, Não Francisco servia tinha pras muito práticas. respeito e conversava muito com ele também, né? Sim. E ele sempre teve aquela postura, não sou mais o Papa, né? Exato. E foi um caso, fato inédito. A igreja tem um Papa emérito. E outra coisa. E vivo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje se discute, e é uma discussão que eu sonho que um dia termine, né? Uhum. E se tenha coragem de tomar certas decisões. A questão do celibato Sim. na Isso igreja. precisa ser resolvido. Exato. Isso precisa. Bento XVI, depois de anos de celibato na igreja ocidental, porque na igreja oriental, ou mesmo igrejas ligadas a Roma que estão no Oriente, o celibato é facultativo. Bento XVI foi um papa corajoso que rompeu com a obrigatoriedade do celibato e ninguém sabe, ninguém fala disso. É verdade. Quando... Porque a sociedade ainda é muito arcaica, muito rígida nisso. Exato. Né? Não, padre não pode ter mulher, não pode transar, não pode... Exato. Basta E ver como é que fica como que ele o seu físico, a sua saúde mental? fica louco, né? Fica. Por isso que dá problema. Então, aí basta ver que Bento XVI inaugura o pontificado com uma encíclica, Sim. Deus Caritas Est. Sim. E é um papa que fala com tranquilidade do Eros, essa força nossa, essa potência. E diz que o Eros é uma força também presente em quem se consagrou a Deus, padres, religiosos, freiras e tudo mais. E o Eros não pode ser reprimido. Ele fala abertamente disso. E depois, lá pelo ano 2010, mais ou menos, se não estou enganado, ele acolhe um grupo grande de anglicanos, da igreja anglicana, isso é, da igreja da Inglaterra, Sim. descontente com a direção que a igreja da Inglaterra estava tomando. Certo. E o que ele faz? Acolhe este grupo enorme, bispos, pastores, membros fiéis, e permite que aqueles bispos e pastores que já eram casados de serem ordenados padres para atender o seu povo. Uhum. E cria para eles, dentro da Igreja Católica, uma jurisdição. Isso ninguém sabe. Ninguém sabe disso. Então nós temos na Igreja Católica, isso é, no Ocidente, espalhado pelo mundo, paróquias cujos padres são casados. Papa Francisco só arrematou. Uhum. Porque isso foi uma questão, diria, quase que ad experimento, não? Por um período, não podia ser de outra forma, Sim, né? sim. Então ele restringiu quem já era padre, quem já era pastor, quem já era bispo, não é? Então, continua na sua sua mesma função, mas sem aderir a novos candidatos. Né? Uhum. Era ali. O Papa Francisco apenas abriu mais a porta, que já estava escancarada, né? O que ele fez? Pode-se continuar a ordenar homens casados, desde que seja E os dentro da padres comunidade. hoje não podem casar? Você não pode casar? Não. Não posso. Mas eu tenho a alegria de não ter sogra, né? A minha é boazinha. Isso a minha é boa. maldade. A minha é Você está meu falando isso amorzinho. porque está no microfone, né? Não. Ele me deu. Perguntando, então podemos dizer, voltando ao início da nossa entrevista, que Bento XVI ele olhou para o humano. Olhou muito para o humano. Só que ele é um alemão, professor. Então ele não tem jogo de cintura. Sim. O que é? O que né? Então um homem que viveu toda a vida atrás de uma escrivaninha, ele não sabia ligar um computador. Ele morreu datilografando, escrevendo a mão, entendeu? É um homem desse, mas um homem de uma cabeça longínqua. Agora, em 2013, nós temos o susto na igreja. Eu me lembro daquele março de 2013, na eleição de Papa Francisco, eu estava no mosteiro aqui do Brasil, eu estava me confessando com Dom Paulo de Mascarenhas Roxo, bispo emérito, na época era bispo emérito de Mogi das Cruzes. Era amigo pessoal do Bergoglio. Quando saímos da confissão, nós estávamos em um mosteiro de freiras, né?
Um noviço da nossa comunidade gritou, já tem papa. Eu falei, mas quem é? É o argentino lá, Bergoglio. E Dom Paulo fez assim, bem-vindo à bagunça. Mas ele falou isso porque conhecia. Ele falou, mas como assim bagunça? Este homem vai mexer tanto com a igreja. Olha a profecia de Dom Paulo Mascarenhas Roxo, que já morreu. Vai mexer tanto com a igreja que nós vamos ver quem é quem. E mexeu mesmo. E levantou a poeira. Levantou a poeira. Teve coragem de tocar em certos pontos. E agora, esse que chegou, Leão 13. Eu gosto do nome, o número principalmente. Mas Leão, ele vai continuar, porque está todo mundo, parece que na expectativa. Parece primeiro ano assim de administração, quando ganha eleição, você não sabe o que faz, o que não faz, se está fazendo, se não está fazendo, não é verdade? Ele está aí, mas a que veio Leão 13? Então, agora, assim, Neuza, eu vou usar um termo que eu quero pedir desculpas às pessoas de um determinado segmento filosófico e religioso, mas eu não estou fazendo isso para desdenhar, tá? Eu estou falando porque é o único termo que eu uso com os meus amigos que eu encontrei, né? Falei assim, nós temos que parar com essa coisa de ver um papa ou uma igreja de um pontificado espírita ou mediúnico, não é? Achar que o anterior tem que continuar. Tem que continuar. Porque ele foi tão amado, né? A gente gostava. Mas no tempo de Francisco se falava de Bento XVI e João Paulo II. Também, entendeu? Sempre assim. Nós temos que parar mas com cá isso. entre nós, Padre Cristiano, Bento XVI, o Francisco foi ao concurso. Sim. Ele chegava mais próximo da gente. Olha, eu tive a oportunidade de encontrá-lo várias vezes. Não é? Eu vi umas fotos suas com ele. E muitas vezes em off. Muitas vezes em off. Essa é a melhor história. Exato. E dois momentos me marcaram. Um foi de brincadeira, não é? E outro foi muito sério. O momento de brincadeira foi quando eu estava me formando em psicologia, porque eu estudei psicologia, numa faculdade laica, né? Não religiosa, mas era grudada nos muros vaticanos. Né? Então, quando a faculdade completou 80 anos, nós tivemos uma audiência com ele. E ele já me conhecia aqui do Brasil. Sim. Não é? Quando ele veio na Assembleia de Aparecida, né? E depois ele visitou o mosteiro nosso em Roma, não é? Que tem um marco histórico para a igreja. Agora, ele me perguntou assim, quando eu fui cumprimentar, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, terminando a faculdade, agora eu vou defender a tese, né? Que tese? O que um monge tem que fazer psicologia e que tese? Eu falei, olha, Santo Padre, como psicólogo, eu vou falar sobre o grande trauma dos brasileiros, né? Ele falou, sim? Ele levou sério, sabe? E eu falando sério com ele, né? Mas qual é o grande trauma dos brasileiros, né? Eu falei, os brasileiros estão traumatizados desde 2013. Todos os dias na missa tem que rezar para um argentino. Mas ele deu uma gargalhada tão gostosa, sabe? Tão gostosa, né? Agora, o segundo momento que me marcou nesse contato pessoal dele foi já durante o lockdown, não é? Já tinha saído, era na fase pós-lockdown, mas ainda tinha restrições. Ele ia celebrar uma missa por ocasião, em memória de João Paulo II, alguma coisa do gênero, né? Sei que a missa foi no altar de João Paulo II e a gente não tinha ainda liberdade para sair em Roma, né? Um amigo brasileiro que trabalha no ofício litúrgico falou, Cristiano, você quer vir? Porque a missa vai ter pouca gente, então já te faço... E foi aquele período, Neuza, naquele período que faltou oxigênio lá em Manaus. Me lembro. Disso? Me lembro aquela safadeza. Aquela safadeza, né? Uma safadeza de homens públicos nesse país, que é uma coisa absurda. Então, ele celebrou a missa, tudo ali. Daqui a pouco chega se chama majordomo, seria o mordomo, né? Só aqueles homens que trabalham. Falou assim, vem na sacristia porque o Santo Padre quer falar com o senhor. E eu fiquei apavorado, né? O que ele vai falar comigo? Aí ele chegou assim, encostou assim no armário da sacristia e falou assim, liguei ontem para Dom Leonardo lá em Manaus. Conversamos muito. Eu não posso fazer pronunciamentos por causa de questões políticas, mas eu estou preocupado com o Brasil. Mas já falei com o cardeal tal e vamos comprar oxigênio lá para Manaus. Aí, ó. Isso me marcou muito, sabe?
essa capacidade dele de ver essas pequenas coisas, Sim. sabe? Me dizia o cardeal Avis que durante aquele período ele foi visitar o Papa, né? Visitar não, fazer o encontro semanal com o Papa. Ele falou, espera só um pouquinho. Foi lá dentro, pegou uma caixinha de remédios, né? Ele falou assim, olha, pode ser que algumas das mosteiro, convento de irmãs que estejam Preciso desse precisa remédio. desse remédio. Eu não vou tomar mais. Exato. Ele continua com a pastoral dele, do homem de, Exato. de rua. Ele o tinha homem umas coisas simples. assim que... Então, Né? o Francisco foi essa surpresa que entrou na vida da gente. E no momento oportuno, né? Oportuno. Agora, o Leão, eu acho que nós precisamos um certo tempo ainda, Uhum. porque precisamos entender um pouco a lógica do norte-americano, se É. bem que ele tem mais o jeito latino-americano. Exato. É. Exato. 20 anos de Peru não é qualquer coisa. Aham. E na pobreza peruana, né? Sim, sim. O seu modo de celebrar, eu vejo muito como estudei liturgia, né? O seu modo de celebrar, de se expressar é latino-americano. Ele se vê próprio que não tem nada de americano, mas eu acho que é mais é uma questão de personalidade dele. Ele não é que é tímido, ele é reservado, Uhum. não é? Hum. Ele é reservado. Ele parece tímido mesmo. com um Pode jeitinho, ser, né? É. Só que, por exemplo, vou só citar uma coisa. Mas eu achei essa eleição dele meio esquisita, Padre Cristiano. Eu vou falar a verdade, porque nós estávamos lá, o Trump tinha ganho a eleição, e depois Trump me fala no meio do processo de escolha. Ele fala assim, teremos um Papa americano, e de repente a gente teve um Papa americano. Ninguém me tira uma pulga atrás da minha orelha. Será que não Olha, teve a dedinho coisa dessa foi, gente, olha, influência, alguma coisa? Eu estava ali lá na Itália aqueles dias, né? E foi É. surpresa realmente para todos nós. Uhum. Claro que os cardeais já chegaram com o nome pronto, porque É. se antes já chegava, imagina hoje com o WhatsApp. Não é? Nossa, Você imagina. Então, a gente viu a velocidade da eleição. Eu vou contar um segredo aqui agora, a primeira vez que eu vou falar. Só para nós dois aqui, tá? Só para vocês dois, Tá né? bom, viu? Tem um cardeal que era praticamente um dos dois cardeais italianos praticamente já eleitos, né? Uhum. O cardeal Parolin e o cardeal Zuppi. E o cardeal Zuppi é muito amigo meu pessoal. Foi bispo auxiliar da região onde eu morei, depois muito ligado também à ordem camaldulense. Uhum. Tanto que eu fui no velório do Papa Francisco, junto com o cardeal Zuppi, deu o que falar, né? Aí eu separei um monte de fotografias minhas com o cardeal Zuppi, porque eu pensei assim, né? A hora que aparecer o cardeal Zuppi lá com o Papa, já vou postar. Amigo! E de repente, a minha desilusão, né? Prevost, Joseph Prevost, aquele cardeal com aquela cara feia, né? De família Adams, né? O cardeal Mamberti, né? Prevost, eu nem sabia quem era Prevost. Agora, é muito interessante, eu já estive estão me com corrigindo ele. aqui que não é Leão 13, é Leão Leão 14. 14. Exato. Agora, a coisa mais interessante, eu tive a oportunidade de estar uns 10 minutos Anunciar, tá com mandando ele. um abraço para A você. Tatinha, um beijo pra você, Tatinha. Tá aí. Um abraço pros meninos. Aí, ali, uns 10 minutos com ele, conversando, eu percebi um homem muito presente, muito atencioso, porém muito sério. Conversando essa semana com o Dom Orlando, que esteve recentemente com ele, o Dom Orlando falou assim, me encantou a sua simplicidade. Agora eu digo uma coisa que eu li ontem à noite. Ontem ele se encontrou com as pessoas do Vaticano, a gente fala a família, né? Aham. Curial. E ele bastonou, como se diz em italiano, né? A corte. A corte. Ele deu voadoras na corte. É mesmo? Tanto que os jornais europeus ontem, os jornais italianos todos disseram o retorno de Francisco. Jura? Quer dizer que ele mexeu de novo na corte. de novo. Ótimo. Para que as pessoas entendam, a corte, quando tinha um rei, aquele povo todo, os nobres, moravam no próprio castelo do rei. É aquela corte. E assim é no Vaticano, Sim. né? Tem o Papa, que é o rei, digamos assim, e os cardeais, né? Moram Exato. todos lá dentro. Essa é a corte do Papa. Posso Exato. falar assim para Porque em português? historicamente é assim, né? Historicamente é assim. Escute, mas depois do comercial você pode contar para nós que voadora foi essa? Ele andou quebrando perna lá dentro? Quebrou. Isso é muito inteligente. E depois te pergunto, quem veio primeiro? Foi a igreja
ou foi o Jung? Depois dos comerciais. Ponto de vista. Para viver profundamente o mistério do Natal, São Francisco de Assis, em 1223, em Grécio, na Itália, viveu intensamente a noite de Natal. Expressou deste modo seu desejo: pois quero celebrar a memória daquele menino que nasceu em Belém e ver de algum modo com meus olhos corporais os apuros e necessidades da infância dele, como foi reclinado no presépio e como, estando presentes o boi e o burro, foi colocado sobre o feno. Encante-se com o imenso amor de Deus Pai por nós diante do presépio. Franciscanos compartilhando a paz e o bem. Conecta Seg, uma entidade comprometida com o desenvolvimento da cidade. Precisando de crédito para sua empresa? A SEG tem parceria com a Boa Vista, SCPC e Entende de Crédito, uma aliada fundamental para o sucesso financeiro da sua empresa. Nós acreditamos no poder do seu negócio. Conheça o perfil do seu cliente e venda com segurança. Confie em quem entende de crédito e tenha a segurança necessária para alcançar seus objetivos empresariais. Informações 12 31 28 2200. Conecta a SEG. Oferecimento. Feliz Natal a todos. É o desejo da Ótica Macedo, que possui boas sugestões de óculos e relógios para se tornar presentes nesse Natal. Ótica Macedo, o centro dos bons presentes, a Rua Doutor Martiniano 4850, Centro Comercial de Guaratinguetá, sob a proteção de Frei Galvão. Cuidar de você é o que nos move. Todos os dias, cada gesto e cada detalhe transforma vidas em conquistas. Quando cuidamos juntos, na Unimed Guaratinguetá e no Hospital CEPOG, vamos mais longe e cada desafio nos inspira a ir além. Que o próximo ano seja cheio de cuidado, conquistas e momentos para celebrar. Unimed Guaratinguetá e Hospital CEPOG. Juntos transformamos cuidados em conquistas. Boas festas! Há mais de 30 anos, a Vale Informática é referência em administração de redes, cabeamento estruturado, fusão e conectorização em fibra ótica, com gestão completa de TI e telefonia IP, entrega segurança comprovada para as empresas que assiste, assegurando a invulnerabilidade de seus dados. Atende o Vale do Paraíba, sul do Rio de Janeiro e sul de Minas. Fale com a gente pelo WhatsApp 12 9 88 54 47 74. Vale Informática. Confiança conquistada. O ano jubilar é um presente de Deus para todos nós. Inspirado na tradição bíblica, ele nos convida a recomeçar, restaurar a justiça e viver a misericórdia. É um tempo de graça, reconciliação e renovação da fé. Somos convidados a atravessar a Porta Santa, símbolo de conversão e encontro com Deus. Viva esse tempo com intensidade, peregrine, reze, perdoe e recomece. Franciscanos compartilhando a paz e o bem. Abre as portas, deixa entrar o Rei da Glória. No Natal que se aproxima, Deus bate à porta e pede lugar para nascer. Francisco dizia que Jesus continua pequeno e vulnerável no irmão pobre, no esquecido, naquele que ninguém olha. Se queremos celebrar o Natal verdadeiramente, não basta montar o presépio. É preciso ser presépio. Cristo ainda hoje procura braços que o acolham e vidas que o abracem. Que nossa última vela do advento seja uma oração simples. Senhor, a casa é tua, vem habitar em nós. Franciscanos compartilhando a paz e o bem.
Priorize a saúde da sua família com o Plano Mútuo Medic, com descontos especiais em farmácias, hospitais e consultas médicas. Além disso, nossos associados participam mensalmente de sorteios incríveis. Garanta tranquilidade e bem-estar para quem você ama. Junte-se a nós e cuide da sua saúde com benefícios exclusivos que só o Plano Mútuo Medic oferece. 3132-1424. Associe-se já. Plano Mútuo Medic, só da Funerária Central. Ponto de vista. 37. Voltamos aqui com o nosso ponto de vista, batendo um papo com esse homem, Cristiano Souza, padre Cristiano Souza, que está de volta para Guaratinguetá depois de 18 anos na Itália, estudando e trabalhando. Mas eu lhe fiz uma pergunta, quem chegou primeiro, foi a igreja ou foi o Jung? Foi a igreja, né? E através da igreja eu cheguei até Jung. Acho que não foi que eu cheguei em Jung, se diz até mesmo nas faculdades de psicologia, a abordar, não somos nós que escolhemos a abordagem, é a abordagem que escolhe a gente. É, Vero. É muito interessante, mas esse assunto vai dar pano para manga se a gente entrar por aqui, porque a igreja, pelo menos, né, a nossa mais tradicional, assim, não, isso é coisa de psicólogo, isso é coisa de psicanalista, não tem nada a ver com a igreja. Mas como não, se a psicologia fala exatamente do ser humano, uma criação divina? Exato. Eu acho que, não diria a igreja, né, porque temos que olhar um pouco, exigir um pouco de nós um olhar sobrenatural, né, também. Sim. Essa dimensão sacramental da igreja, né? Mas esta igreja é composta de pessoas e todos nós temos essas limitações. Eu acho que temos muito medo de enfrentar a realidade a qual somos feitos, somos compostos, né? Eu penso que a igreja precisa... nós viemos Esse medo vem através do pecado? Porque a igreja falou muito de pecado. Você não pode fazer nada que é pecado. Não é? Por exemplo, a igreja se reconciliou, não é? Com muitas questões. Mas eu vejo das autoridades da igreja, e me perdoem, colegas padres, bispos, e meus superiores bispos, né? Me perdoe, Papa Leão XIV, mas acho que a igreja precisa, é urgente, se reconciliar com o mundo científico, não é? Hoje já temos pessoas se dedicando a uma reflexão teológica a partir da quantística, da quântica. Quântica, né? Perfeito. Mas precisa perder o medo de se reconciliar com Freud. Jung vem depois de Freud, Jung foi discípulo de Freud, não? Mas Freud foi um grande gênio, né? Aqui nós já saímos da psicologia, entramos na psicanálise, né? Mas foi um homem que conseguiu encontrar uma chave de leitura para essa complexidade da qual somos feitos, né? Exatamente. O que se passa na minha cabeça, assim, é que faz parte de mim, mas eu não sei bem o que é, e às vezes toma conta de mim, não é? Olha, eu só vou resumir e vou falar, não vou estender, porque senão vai chegar também vai chegar meu decreto de excomunhão, né? Porque, sabe, falar de pecado e ler tudo a partir da moral, e a moral nós temos necessidade, né? Eu acho que é uma forma de controlar as pessoas. Então, toda instituição tem o seu método de controle. Certo. E quando eu já se ia fala perguntar, de o ser humano pecado... tem controle? Exato. Então, é uma forma de controlar, impor, criar, inventar certas coisas. Hoje eu fico apavorado, né, nas confissões, como as pessoas inventam pecados. Criam, não é? O que é o pecado? É uma grande... Tirei da sua boca. Não, né? é isso. Olha, a minha... Desculpa, Daniel. A minha tese em teologia sacramentária é justamente a dimensão da penitência no sacramento da penitência. Por quê? Bom, não vou estender. Você já pulou o pecado. Você já está na penitência. Aí eu vou dizer agora por quê, né? Porque o sacramento da penitência ele é composto de quase matérias que nós falamos. Né? Nós falamos confissão, né? A confissão é só uma parte. Então, aí tem a parte do arrependimento, tem a parte da penitência, isso é satisfazer aquilo que eu destruí,
né? Nesta aliança com Deus. Só que isso é uma concepção muito judicial, muito forense, não é? Pagar uma pena. E hoje, esta nossa geração não tem uma categorias para interpretar isso. Até mesmo padres. Então as pessoas, às vezes, cometem crimes hediondos. Eu sempre digo isso, se Hitler viesse confessar hoje, tem muito padre que ia passar 3 Ave-Marias como penitência para ele. Não é? Mas não é isso. Então, temos que repensar. Isso foi uma tese minha. Por que eu entrei nisso? O arrependimento. O arrependimento é uma outra coisa. Eu tenho que sentir dor pelo mal que eu cometi. Sem dúvida nenhuma. A penitência é eu repor aquilo que eu tirei. Né? Cumprir a pena. Agora, para chegar nisso, eu preciso saber o que é pecado. E para saber o que é pecado, eu preciso saber quem é o homem. Isso foi o grande nó da minha tese. O que é o pecado? Certo. Não é? Na época, o professor que me acompanhou, que foi o tutor da minha tese, o doutor André Agrillo, que é um teólogo de referência, perseguido pela Santa Sé. Exato. E o Grillo falou assim, vai falar com o cardeal Ladária. Na época, era o prefeito da doutrina da fé. Não é? Estava apenas substituindo já o sucessor do anterior, né? E o Ladária, jesuíta, muito simples, eu fui falar com ele, ainda morava ainda mora na Gregoriana, na comunidade, e o padre Ladária foi muito bom comigo, sabe? Me emprestou os livros, tudo, para resumir que, segundo ele, o pecado pode ser interpretado como desarmonia. Tudo aquilo que desarmoniza o homem, não é? Na sua relação com Deus, consigo mesmo e com o outro, é o pecado. E como hoje nós vivemos de autodestruição. Vivemos. Tudo desarmoniza. O que comemos, o que bebemos, o que falamos, não é? Como nos comportamos. Então o pecado, ele é uma desarmonia. E tudo na Igreja Católica, a maior festa do momento é sempre que, para nós, né, que eu sou católico, seria a Páscoa. Mas nesse período de Natal, como é que eu vivo em si ele? Que também é uma data que é importante para nós. Sim. Né? É aonde nasceu a nossa esperança. Exato. Como é que é? Para chegar, você fez uma introdução muito importante, porque até os primeiros 400 anos da igreja, não é? A única celebração existente era a Páscoa semanal, com a Eucaristia, a fração do pão, a leitura da palavra, aquilo que nós chamamos missa de domingo, que se tornou preceito. Ou a gente vai por amor ou a gente não vai, né? Mas tudo bem. Os cristãos se encontravam para celebrar encontrar o ressuscitado no primeiro dia da semana. E uma vez por ano faziam este memorial anual. Era Páscoa. Era Páscoa. Já nós temos as primeiras notícias que começou a se estender por uma certa visão da humanidade de Jesus, já pelo ano mais ou menos 336. Não é? Eles começam a ver esses elementos. O Cristo ressuscitado é homem, não deixou de ser homem. Então nós vamos ter notícias de que começou a celebrar também a paixão do Senhor, o sofrimento da cruz, na sexta-feira. E junto também a quinta-feira. Então começam as primeiras manifestações no Oriente de celebração desse Deus feito homem, Deus e homem ressuscitado, que é presente na comunidade cristã, dos batizados. Só vamos ter uma certa... Mas antes disso, lá pelo ano 274, o imperador Aureliano tinha colocado uma festa, não é? Em honra a uma divindade siríaca, não é? Que era celebrada justamente no dia 25 de dezembro, em todo o Império. Essa divindade, ela tinha o nome de o grande sol vencedor, né? Invencível. Né? Então os cristãos começaram a estender e refletir isso. Né? Aquele que morreu na cruz é homem nascido. E como depois veio toda a queda do Império Romano, Constantino, o Edito de Milão e tudo mais, o Império passou para a Igreja. Não é que a Igreja tomou posse do Império. Com a invasão barbárica, o Império ficou abandonado, que o Papa teve que assumir o governo do Império, né? Então começou a ser substituídas as festas.
Então, aquela O festa Natal era comemorado no Dia de Reis, não era? Então, a gente fala de ciclo natalino, né? É. O Natal é uma única festa, Entendi. não é? O nascimento, a Epifania, que aqui no Vale do Paraíba a gente chama de Reis, É. né? Uhum. A Epifania, 6 de janeiro, não é? E o batismo de Jesus, logo após a Epifania, no domingo após a Epifania. Nas liturgias orientais, não se celebra o Natal assim separado. Não é? Entendi. Celebra só a Epifania, uma única festa. Entendeu? Então, Quando você fala das igrejas orientais, onde? Para especificar para o nosso público. toda a ortodoxia do leste europeu, Rússia, Grécia, né? Inglaterra. Os países eslavos, Inglaterra não, Inglaterra já está aqui no Polônia. Ocidente. né? Polônia também não. Polônia tem igrejas também assim, não é? É. E muitos imigrantes aqui. Sim. Então, o Natal, eles celebram a manifestação do Senhor, a Epifania. Uhum. Então já está tudo junto. Na Igreja Romana, eu acho que até uma questão didática, né? Por uma questão pedagógica, foi separadas as festas, né? Tanto que é o único dia que o padre pode celebrar 4 missas. Uma Sim. missa nas vésperas, uma na noite, uma na aurora e uma no dia. Porque o padre não pode Não. 4 Nós missas num dia? Podemos celebrar uma missa só e por questões pastorais, uma segunda ou até uma terceira. É. Né? Então, na festa do nascimento do Senhor, na solenidade do nascimento do Senhor, nós podemos celebrar 4 missas. É um privilégio. Né? Mas ela é uma liturgia gradativa. Né? Perdeu-se esse sentido? Eu completamente. Hoje mesmo eu terminei um texto que eu distribuí para alguns pares amigos meus. Depois eu deixo para você distribuir para alguns amigos, contando toda essa parte histórica e fazendo também uma reflexão teológica. Perdemos. Porque, você veja, até mesmo eu já ouvi de padres cantando parabéns, né, no dia 25, que é aniversário de Jesus. Não é. Não é? O fato de celebrar a encarnação, o nascimento de Jesus na Noite Santa, né, não quer dizer que é aniversário, não é? Apenas a data ela foi suplantada para suprimir aquela festa pagã. Né? E por que não trabalhar a verdade? Não cria um cenário Eu meio acho místico que aí? se trabalha a verdade, mas eu acho que existe um problema, né? Um problema de cultura. Sim. Exato. Se passa muito rapidamente pelas faculdades de teologia e não... E não se questiona Não isso, se questiona. não fala. Se aprende, É um né? dogma isso? Está virando um dogma? Ou quando é que a igreja vai derrubar os seus dogmas? Ou questionar os seus dogmas? Os dogmas são necessários, porque a gente tem uma ideia de dogma como se fosse uma lei imposta. O dogma é apenas uma indicação, como uma placa de trânsito. Ele Sim. nos aponta para lá, para aquela direção. Recentemente, o Papa Leão XIV, atendendo a pedidos, né, do povo de Deus, fez do cardeal canonizado também há poucos anos atrás, cardeal Newman, São João Newman, um ex-pastor anglicano que se tornou padre e foi canonizado por Papa Francisco, tornou doutor da igreja. Ele já no século XIX falava da evolução do dogma. Sim. Isso que você diz, né? O dogma não é que ele é fechado, ele precisa evoluir, ele precisa dialogar, ele precisa... Por exemplo, a se relacionar. virgindade de Nossa Senhora é um dogma. É um dogma, aí precisa também fazer uma reflexão. Que tipo de virgindade é? Será que só a virgindade física é importante? Qual é o conceito de virgindade? Aí vai longe. Aí vai longe, entendeu? Precisamos parar de ter medos de conversar sobre Como o isso. senhor colocou, o dogma seria uma placa de trânsito, foi o que Lutero fez. Lutero viu que era a direção, mas ele tomou um outro caminho. Aliás, ele viu o caminho e tomou uma outra direção. Mas ele também criou dogmas, né? Tanto que os meus amigos luteranos dizem assim, né? Que Lutero libertou a igreja do papado, mas não libertou do Estado, né? Tanto que é muito terrível isso. Eu tinha que perguntar isso para você hoje. E o que acontece no Brasil com as igrejas chamadas pentecostais? O que acontece? Eu não entendo o seguinte. Eu sou católica apostólica romana. Por que eles não falam dos evangelhos dos evangelistas? Falam só lá de trás, antes do nascimento de Cristo. Então, primeiro de tudo, o movimento pentecostal. O neopentecostal ele nasce já
um período muito recente, né? Nos Estados Unidos, de movimentos chamado holiness, né? De santificação das igrejas, dentro das igrejas batistas, né? Que provém das igrejas da primeira reforma, da segunda reforma, né? E daí começa a se expandir, né? São igrejas com pouca substância doutrinal, né? Pouco conhecimento bíblico, não é? Basta ver que os cultos hoje pentecostais é feito de muito barulho, algumas danças. Nós temos um excesso de pastores midiáticos que fazem cursos de coaching, não é? Verdade. Exato, né? Verdade. Então são grandes treinadores de mentes, mas pouco conhecimento teológico. Sim. Mas, Neuza, eu vou falar uma coisa. A gente precisa estar mais atento. No Brasil hoje o que mais cresce são as religiões de matiz africana. No mundo universitário, no mundo mais elevado, na sociedade Isso é mais ruim? elevada. Por que essa crescente? Então, eu acho que podemos fazer várias leituras, não é? Assim como nós tivemos... Posso provocar? Deve. Assim como nós tivemos por anos o mundo LGBT escondido, marginalizado e veio à tona e ainda está em processo de organização, aqui no Brasil, você lembra, 30 anos atrás, as tendas de Umbanda ficavam escondidas, ficavam nas pedrinhas, você lembra, na colônia? Lembra, tudo escondido, Tudo não escondido, podia. você lembra disso? Coitados. Eu lembro que eu ia Até trabalhar com hoje meu pai. você vê que são assim, bairros mais longes ainda. Exato. Então, o que a gente vê? São questões que precisam... Nós temos que viver num país de liberdade, não é? Numa sociedade de liberdade e respeito. Aprender a respeitar o diferente, não é? Hoje eu acho bonito ver que os terreiros de candomblé, eu vejo pela internet, estão tudo com ar-condicionado, tudo gente bonita, gente branca, todo lá dançando, né? Quer dizer, eles estão saindo de uma marginalidade, não é? Estão saindo, como diria o italiano, né? De uma emarginazione, né? E vindo para o centro. Agora, eu como católico, ao invés de julgar e criticar, como cristão, discípulo de Jesus, eu preciso primeiro fazer o meu exame de consciência, né? E segundo, e respeitar o outro na convivência. Mas as igrejas ela têm esse intuito, né, de nos mostrar, nos colocar num bom caminho, né, de buscar a nossa santidade. Mas aí acho que esbarra naquela coisa do humano, não é? Sim. É mais humano. É mais preconceito? É mais preconceito. Porque todos levam a Deus, não levam? Eu acho que sim, porque... Eu acredito que sim, porque não existe religião que vai fazer o mal. Exato. Se está fazendo mal, não é religião. O papel da religião é religar, né? Sim. O próprio nome diz. Exato. E Jesus, eu diria mais ainda, uma terceira provocação. Não é? Eu fico perguntando se Jesus quis religião. Boa pergunta. Hoje se fala de movimento de Jesus. O movimento de Jesus de Nazaré. Eu acho que se nós entrarmos por aí, agora eu vou voltar a falar do Natal, né? Deus entra na história a partir de movimentos secundários. E eu iria até mais longe se nós formos na liturgia natalina. Por elementos desprezíveis. Desprezíveis. Sim. Quem são os primeiros convidados a participar daquele nascimento? Da festa do nascimento da criança? Os pastores, que era uma das piores classes desprezadas naquela época pela religião, porque eles tinham que cuidar do rebanho e por isso não frequentavam o templo, eram ignorantes, não tomavam banho, fediam. Então, para ganhar dinheiro, eles tinham que trabalhar, rompiam com a lei do sábado, não é? E são eles os primeiros convidados. Os anjos vão lá, olha, nasceu para vós o Salvador. Vocês têm direito. Mas o Jesus puxou sempre os marginalizados. Sim. Sempre. Sim. Exato. Toda a história que você pega, você vê isso. E por que acontece ao contrário? Olha, o ser humano, eu acho que Freud explica muito melhor, sabe? Eu acho que Freud explica muito melhor. As nossas inseguranças nos criam religiões que Jesus nunca quis. E hoje em dia eu acho que também as pessoas viram que a religião é um produto monetário muito bom, Nossa, né? Isso dá um dinheirão, hein? Dá um dinheirão para todo mundo. É um produto sem contraindicação. Né? Exato. Te dá um comprimidinho. Por exemplo, hoje nós vemos o excesso de benzodiazepínico,
né? E que também benzodiazepínico religioso, entendeu? Eu me lembro de uma professora psicanalista na faculdade de psicologia, ela dizia assim, a igreja tem um papel tão... Ela ateia, né? Ela dizia assim, Cristiano, eu sei que você é religioso, mas eu tenho que te falar, a igreja tem um papel importante na sociedade, né? Porque ela conseguiu fechar os hospícios. Trouxe tudo para dentro, né? Padre Cristiano Souza, tu voltou para cá e vais ficar aqui em Guaratinguetá? Sim. Aonde que assistiremos missa com... Olha, ainda vai ser publicado, né? Mas você não pode contar só para nós, para o Daniel e para mim aqui? Não, porque o nosso pastor, né, do Orlando ainda pediu um pouco de reservas, né? E então será publicado nos próximos dias a provisão da minha permanência aqui, né? E as minhas funções ministeriais. Mas esses dias já estou, daqui a pouquinho eu vou almoçar com a Lani aqui, minha amiga de infância, está aqui, aqui pelo estúdio. Veio aqui. E vamos Para quem almoçar. não sabe, ela é assessora direta da presidência da Câmara de Guaratinguetá. Exato. Ela é chique. Ela veio aqui só para a gente, né, almoçar juntos, amiga de infância. E vou atender confissões aqui na Igreja de Santo Antônio, depois do almoço. E celebrar, né, seja na Igreja de Santo Antônio, nas capelas e também lá na Igreja de São Miguel. Esses dias a gente vai estar por aqui. Tá feliz com o retorno? Voltar para casa? Olha, eu estou muito contente. Estar em família, reencontrar os amigos. Que bom. Está sendo tudo diferente, né? Reaprender a falar a língua não é só aquela parte decodificar, né? É entrar de novo nas pessoas, né? Em quem está comigo. Porque a palavra é muito importante. Nós somos palavra, né? Nós existimos na palavra. Então, reaprender a falar, embora eu nunca esqueci o português, isso não é mitidez, mas é reaprender o que significa essa palavra hoje. Sim. Porque fora as gírias que são modernas que você não sabe. Mas eu tenho a graça de habitar com 2 sobrinhos adolescentes. Vai se atualizar rapidinho. Estou numa aula perfeita. Vai se atualizar rapidinho. Padre Cristiano, agradeço muito a sua atenção para conosco. Bem-vindo aqui. Você vai ficar em Guará. Fico muito feliz. Vamos conversar mais vezes, sem dúvida nenhuma. Não é? Dá vontade de ficar conversando, filosofando aqui. Não dá, Daniel? 1 hora não dá, não. 1 hora é pouco pra gente aqui. Essa prosa tem que ir longe. Carnaval dá pra voltar. Tá jóia. Né? Carnaval. Ótimo. Eu agradeço essa Carnaval oportunidade. Coisa do diabo, hein? Que isso? Eu já fui convidado para sair na velha guarda do Acadêmicos aí. No dia da prova eu falei, gente, vocês estão mexendo comigo, né? Há quem diga que você será realmente excomungado. Olha, eu agradeço esse encontro com vocês dois, Daniel, Neuza. Obrigado, e todos aqueles que participaram aqui na rádio. Foi uma grande alegria reencontrar Guaratinguetá aqui nesse lugar, Rádio Frei Galvão. E eu desejo Feliz Natal a todos que estão ouvindo, que estão vendo aqui pela internet, que esse Natal seja uma oportunidade de humanização. Sim. Eu acho que se nós não entrarmos no projeto de Jesus, de sermos humanos e humanizados e humanizadores, nós estamos traindo essa mensagem do Natal. E eu queria encerrar dando uma bênção para todos aqueles que estiveram conosco nesse programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus, de São José, seu esposo, de todos os anjos deste ciclo do Natal, abençoe-vos o Deus todo cheio de ternura, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e bom Natal. Obrigado. Obrigada, Feliz Natal para você. Obrigado, Feliz Natal, Padre. Neuza, até quinta. Até quinta. Até quinta não, você vem? quinta não. Você não vem quinta? Não, dia 25. Quinta é dia 25? É dia 25. Ah, é verdade, quinta é dia 25. Ih, menina, eu tô no fogão. Também estarei. Estarei no fogão. Terça-feira, então, retornamos. Terça-feira que vem. E olha, já vou dizendo para você quem é o nosso entrevistado de terça-feira. Dia 30 de dezembro, antevéspera, Celso Galvão.
Nós vamos bater um papo, daí entramos nas festas. Aí nós vamos falar de música? Vamos falar de música. Ah, então vai ter prosa. Vai ter prosa Vai ter longa. prosa Eu longa. vou escutar. É isso aí. Gente, ó, abraço. Eu volto amanhã. Amanhã 24 tô aqui, hein? A partir das 9. Ponto de vista. Acompanhe pela Rádio Frei Galvão a novena perpétua em honra a Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro, direto do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo. Todos os dias, às 2h40 da tarde. É mega no atendimento, é mega no meu coração, é mega pra toda a família. A Mega Farma é tudo de bom, é mega nos preços bons, é mega nos descontos também, e em tudo que você precisar. Mega Farma, sua saúde em primeiro lugar. Natal 2025. Prestigie o melhor e tradicional Natal no centro de Guaratinguetá. Praça de alimentação, brinquedos com recreação para crianças, shows musicais.